Olá, queridos! Estamos em mais um Totalmente Podcast e o tema de hoje é um tema difícil. Estou até com uma cola aqui para poder, dar conta desse assunto, desse recado. E hoje estamos recebendo 2 arquitetos daqui da cidade de Belém que vão falar um pouquinho das experiências deles para nós. Estamos com a Thaís Paulo e Bruno Pena. Olá a todos, olá Heloísa, obrigada pelo convite, estar aqui. A gente vai tentar mostrar um pouco e desmistificar o que é arquitetura dentro dos nossos ambientes, né? Olá Heloísa, olá todo mundo. É um prazer para mim estar falando também junto com a Thaís a respeito das coisas que acontecem nos bastidores da arquitetura, né? Do fazer arquitetônico. É sempre um prazer para mim estar falando a respeito da minha profissão, da nossa profissão, né, Thaís? Que bom, para nós também é um prazer recebê-los. E nesse diálogo, nessa troca de experiências que a gente vai fazer aqui conosco e com aqueles que estão nos acompanhando. E, gente, o tema de hoje... Quem acompanha Totalmente Podcast sabe que a gente parte sempre de um ditado popular, de um provérbio. E o nosso provérbio de hoje é: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Eu já dei até uma modificadazinha, porque a gente sabe que os nossos provérbios e ditados populares, eles sofrem alterações desde a sua origem até chegarem aqui na nossa cidade, no nosso país, na nossa cultura, né? Então eu dei uma pesquisada sobre esse ditado popular e ele foi escolhido, foi uma sugestão inclusive do Bruno, porque tem a palavra casa, e casa tem relação com arquitetura, mas a gente vai aprimorar e vai conversar sobre isso. E assim, gente, o ensinamento desse ditado é tipo assim: você é o ferreiro, né? Por que você constrói, por exemplo, você não constrói a sua casa com ferro, você vai construir com madeira, com outros instrumentos? Outro entendimento que tem você tem várias habilidades e você não usa essas habilidades excelentes que você tem em recurso próprio ou para as pessoas que te rodeiam. Você faz para os outros, mas você não faz para você mesmo, né? Eu sou um mecânico, mas eu não conserto o meu carro. Eu sou um dermatologista, mas eu não passo protetor solar. Eu ignoro esses cuidados que tem. E assim por diante, né? E outros entendimentos e outras historinhas que existem por trás desse ditado popular, que depois a gente pode pesquisar e se aprofundar. E vocês que eu oriento, que é super inusitado, assim, eu descobri muitas coisas. E quanto a vocês, arquitetos, o que vocês diriam para a gente a respeito desse provérbio? Em casa de ferreiro, um espeto é de pau? É de pau, sim. É de pau. Muitas vezes a gente não consegue, na nossa própria casa, fazer aquilo que a gente faz na casa dos nossos clientes, né? Às vezes por falta de tempo, porque não é desleixo, né, nosso, mas eu preciso aproveitar o operário, então para a obra em casa, vai fazer a obra do cliente. Aí vai ficando para depois. Sempre, então, na minha casa, casa de ferreiro, espeto é de pau. É de pau. E na sua casa, Bruno? Muitas vezes é de pau, sim. Acho que durante muito tempo eu morei na casa dos meus pais, a gente sempre teve em obras. E sempre, a última pessoa a ser consultada era o profissional da área, era o arquiteto. Porque ele sempre, não, vai dar um jeitinho aqui. E acaba que a gente acaba gastando muito, né? Quando a pessoa gasta muito dinheiro quando ela não contrata um profissional qualificado para quê? Porque ela vai lá e vai ter um retrabalho, vai ter um retrabalho, vai ter um retrabalho. Então, muitas vezes acontece isso. Mas eu fico pensando muito que o espeto ele acaba sendo de pau justamente por esse motivo do outra pessoa está precisando de mim. Eu vou ser demandado em outro lugar. Então, eu fico naquela dualidade. Assim, eu ganho dinheiro, ou eu vou e me dedico e gasto meus esforços, minha mente, gasto, né, meu tempo, principalmente o nosso tempo, que é mais do que dinheiro, o tempo, fazendo um projeto para mim, ou vou fazer para outra pessoa. Então, a gente acaba fazendo essas escolhas, né? E aí quando chega na gente, a gente já está esgotado, a gente já está assim, não tem mais nada para dar. E aí vai empurrando com a barriga. E assim como todos os outros profissionais, né? Eu acho que muita gente está se reconhecendo nessa questão. Eu sou professora e aí eu contratei por muitos anos professores para dar aula para os meus filhos.
Por quê? Porque eu estava atuando lá, nas escolas, nas outras áreas, e realmente é isso. Então, assim, eu até organizei algumas coisinhas aqui, né? Algumas temáticas que a gente pode relacionar ao trabalho que vocês desenvolvem, a tudo que vocês estudaram dentro do campo de ciência de vocês, de estudo de vocês. E aí, gente, assim, quanto aos projetos, quando vocês são contratados, quando as pessoas vão solicitar para você um projeto, vai começar do zero lá, a construção, a casa, o prédio. Há uma preocupação em inserir nesse projeto conceitos relacionados ao respeito das energias, do equilíbrio delas. O Feng Shui, por exemplo, né, que é uma ciência que considera uma ciência chinesa, que o objetivo dela é organizar os ambientes. E essa organização é para criar espaços harmônicos, onde as pessoas que vão habitar ali tenham um bem-estar, por exemplo. Né? A gente sabe que a casa é um lugar muito abençoado, um lugar que precisa de uma energia boa. Nos projetos de casas familiares assim que procuram vocês, as pessoas falam sobre isso para vocês ou vocês percebem que não se preocupam? Thaís, o que é que você... Alguns clientes se preocupam, sim, da energia da casa, o que a minha casa vai passar para as outras pessoas, como é que eu vou me sentir chegando em casa do trabalho, depois de um dia estressante, né, pega trânsito. Algumas pessoas, sim, se preocupam, outras não. Aí varia também de profissional para profissional. Tem alguns profissionais que se preocupam com isso, sim, e preferem ali, olha, fazer um ambiente mais arejado, deixar mais portas e janelas, né, Bruno? Então, a gente, como arquiteto, eu me preocupo com esse bem-estar, com esse conforto ambiental dentro, né, das casas, para as pessoas se sentirem melhor, independente do que elas tenham passado por fora. Quando a pessoa não toca nesse assunto, você sugere para ela? Eu sugiro sempre essa questão mais de abertura de janela, para manter a casa mais arejada, né? Até porque a nossa cidade nos pede isso também. E eu sugiro sempre a ventilação cruzada, né? O melhor lado para que o sol pegue na casa, faça sombra também na melhor parte da casa. Por aí vai. E você acredita que essas questões de sol, da entrada do sol, do vento, vão interferir na energia, ali no abstrato, de como aquelas pessoas vão ficar naquele espaço, para contribuir para o bem-estar mesmo? Bom, eu como sou espiritualista, eu acredito. Eu acredito que quanto melhor a casa, arejada, mais clara, mais limpa, na verdade, a pessoa se sente melhor, né? Isso é quase lógico, assim, né? Então, se eu cheguei em casa estressado, mas eu estou na minha casa, onde eu tenho ali uma planta, um verde, né? Uma habitação, uma parte ambientada, assim, por outros seres vivos, que são as plantas, uma casa clara, uma casa arejada, não posso o tempo todo estar estressada. Que bom, né? Maravilha. Olha, gente, vamos cuidar das nossas casas. E você, Bruno? O que é que você pensa a respeito disso? Da tua experiência, das pessoas que você já teve contato em projetos. Como é que você pode falar para a gente dessa experiência? Geralmente eu trabalho muito com projeto de móveis de interiores. Então, desde 2015 eu tenho atuado muito nessa parte de imobiliária. E aí, quando a gente conversa com o cliente, geralmente a gente está precisando de alguma coisa funcional. Eu preciso que a minha casa funcione. E a gente estava até conversando agora a respeito do tipo de profissionais que existem. A gente precisa, às vezes, quer colocar uma janela um pouco maior, uma porta, uma abertura um pouco maior para poder o ar entrar, a luz entrar, fazer um pé direito maior. O pé direito é a altura entre o piso e o teto maior, para poder a gente ter essa ventilação, essa iluminação entrando na casa. As pessoas não querem, porque eles têm uma concepção de casa que isso aqui é para eu morar. Eu passo, às vezes, 12 horas fora.
E a gente tem que pensar também na realidade do povo, né? Da população que está contratando nosso serviço. Eu passo 12 horas fora da minha casa. Eu chego em casa, às vezes, só para tomar banho e dormir. E a gente já está pensando, você vai precisar tomar banho, você vai precisar dormir, você vai precisar recuperar essa energia que você gastou durante todo esse dia, às vezes de estresse, de pegar ônibus, de passar no trânsito. E as pessoas, elas não têm essa concepção. Então, quando a gente coloca, nosso papel aqui vai ser fazer com que você tenha qualidade de vida. E aí, falar sobre qualidade de vida, às vezes, parece muito subjetivo. Só que tem pontos da qualidade de vida que são gerais para todo mundo. E o contato com a natureza, eu sempre falo isso, cara, o contato com a natureza, ele é importante para todo mundo. Ah, mas eu não gosto de planta, eu tenho alergia a bicho, tenho alergia a inseto, tenho medo de aranha. Cara, independente disso, tem como você fazer algum projeto que tenha uma vegetação mínima, uma entrada de ar, uma entrada de luz que não vai te prejudicar. E você vai ter qualidade de vida para no outro dia você acordar de manhã e ir para o seu serviço diário. Então a gente sempre tenta sair do funcional, do estritamente funcional. Tá claro que está sempre associado. Não tem como você falar de arquitetura sem ser funcional. Não tem como você falar da casa sem ser funcional. Mas também trazer um bem-estar para ti que seja algo, às vezes, geral, assim. Geral. Quando você fala de energia, as pessoas elas, talvez tenham só o lado espiritual. Não, porque tem coisas dentro da arquitetura, né, que são assim, práticas. Por exemplo, você não tem que ter nada no seu caminho. Você tem que circular numa direção, cruzar e ir sem desimpedimento. Às vezes as pessoas elas colocam um sofá, colocam um criado mudo, foi colocando um monte de móveis no meio desse processo. Acabou o espaço. E aí tu anda e para. Tu vai andando, vai parando, vai andando e parando. E eu falo assim, cara, não vai ficar legal. Outro dia eu estava fazendo um projeto e eu estava vendo... A pessoa, preciso de muitos armários, porque tem muitas coisas. Às vezes a gente tem muita coisa. E aí vou tirar um pouco desses armários, vou colocar aqui um armário. Vamos pensar numa cama baú para você colocar. Ela fala assim, não, mas eu não quero trocar minha cama. Mas talvez seja mais legal se você colocar. E aí a gente vai fazendo a proposta, quando a gente apresenta o projeto final, a pessoa, ficou muito legal isso, ficou muito interessante. E a pessoa vê a necessidade, porque até então ela só precisa de lugar para guardar, de um ambiente funcional que cumpra aquilo que ela já tem. E aí quando a gente fala de uma reestruturação, né, as pessoas elas já têm um pouco de entrave. Mas eu acho legal de sempre trazer o que a gente aprendeu, né, dos anos de faculdade na nossa própria vivência de obra, que às vezes a gente vai colocar em prática e é outra situação. E você, cara, isso aqui não funciona. Esse imóvel aqui, por mais que ele seja grande, espaçoso, ele vai atrapalhar a circulação. Essa pessoa vai bater o mindinho aqui nesse móvel. Quando você fala de circulação, tem relação com Feng Shui, né? Vocês falaram sobre as plantas, presenças de outros seres vivos no ambiente. Então, eu acredito que nos projetos que vocês tenham desenvolvido, já vocês tenham inserido plantas. Existe uma seleção das plantas que podem ficar dentro da casa, fora da casa? As pessoas se preocupam com isso, Thaís? Algumas pessoas se preocupam, sim. Então, tem vegetações de pleno sol, tem que a gente busca colocar próximo da janela para ficar pegando sol o tempo todo. Quando é apartamento, né? Quando se trata de casa, cabe fazer um paisagismo vertical, horizontal. Então, algumas plantas dentro de casa também fazem harmonia com a decoração, com os móveis, com a personalidade do cliente, né? Então, nesses projetos, mais uma vez, né, sobre o projetar algo que você vai morar, que você vai passar possivelmente toda a sua vida e com as pessoas, né, que fazem parte do teu sistema familiar. Existe uma preocupação que é recorrente, que nós observamos, inclusive nas vendas, compras de casa, mas vale também para a construção. Aí a preocupação com relação ao nascer do sol. O sol nascente e o sol poente. A gente já sabe que o sol interfere, que ele é pura energia. Mas, além disso, de que maneira ele vai colaborar? Muitas vendas são feitas através do sol poente, né? Para ser um atrativo, de romantizar o pôr do sol e tudo mais. Aí eu estou ali na varanda de casa, estou vendo o pôr do sol. Só que o pôr do sol daqui de Belém, ele é lindo. Mas 2 horas da tarde, enquanto ele está se transitando para se pôr, é muito quente. Então, o ideal é que esse sol poente seja virado para áreas que a gente menos utiliza na casa, ou que a gente passa menos tempo. Cozinha, área de serviço, não uma sacada, uma sala. Enquanto o sol, 2 horas da tarde, está torando,
eu estou lá no meu quarto, com sombra, com ventilação, onde a superfície das paredes externas estão brandas, né, estão calmas, que também influencia muito a questão do uso dos materiais na construção. Essas preocupações, elas geralmente são de pessoas que buscam esse tipo de instrução. Mas falando assim das pessoas mais carentes, né, da nossa cidade, de todos os lugares, vocês já foram procurados por Bruno, por alguém que tinha uma renda baixa, mínima, e como é que a gente pode transformar isso, fazer um milagre para considerar todas essas questões que envolvem o bem-estar e a construção de uma casa? A gente fala muito na arquitetura sobre habitação de interesse social, né? A gente estava até conversando há pouco a respeito disso, né? Que são zonas, às vezes, da cidade que elas têm um tipo de público, né? São pessoas que não têm muita condição financeira para gastar 200 mil numa reforma, para não gastar horrores numa casa ou comprar um apartamento que seja com uma localização excelente. Então, a gente precisa pensar qual é a renda dessa família, qual é a necessidade dela. Aí volta a gente falar a respeito das necessidades básicas da população, né? O que essa família vai precisar para ter uma qualidade de vida? Então, a gente precisa pensar nos materiais, economizar o que a gente conseguir, economizar nos materiais, mas também sem deixar que aquela família fique desassistida. Pô, vou economizar bastante aqui com ela, mas eu não vou colocar vou colocar uma janela de alumínio que vai esquentar, vou colocar uma telha de fibrocimento, não vou pensar no forro, não vou pensar numa circulação de ar. E uma coisa que acontece muito dentro das áreas periféricas da cidade é a gente ter casas geminadas, né, que são casas coladas umas nas outras, sem aquele espaço lateral que a gente encontra dentro da legislação, para ter circulação de ar, que a gente tem um afastamento frontal, afastamento lateral, para poder a circulação de ar acontecer, até mesmo ter a privacidade. Então, a gente tem muitas casas uma do lado da outra. A gente precisa pensar naquela família. Como é que a gente vai fazer com que essa família tenha alguma qualidade de vida aqui? Aí a gente pensa num vazio central, a gente pensa em colocar um jardim de inverno, fazer um levantamento para ter uma captação de vento na parte superior. Sabe? São estratégias que a gente tenta encontrar dentro do projeto de arquitetura para poder contornar o sol para cada um que a gente tem nessa cidade. Que é um sol para cada um e às vezes não é um vento para cada um, não tem é só o sol mesmo. E falando em cidade, nós moramos numa cidade que tem toda uma história com relação a um arquiteto, eu acredito que seja, né, que projetou Belém e que ele trouxe as mangueiras, já que a gente está falando de planta, né, com o propósito das mangueiras na cidade, a arborização da nossa cidade. Conta muito, já que nós vivemos numa cidade que tem um sol para cada um, né? O Lemos foi o superintendente de Belém que trouxe as mangueiras, que também não são nossas, as mangueiras, né? Vieram de outro lugar, mas se adaptaram bem por conta do clima, que vieram da Índia. Vieram da Índia e era uma fruta que ele gostava muito, né? Reza a lenda. A relação ainda é mais pessoal do que... Então ele foi bem espertinho, ele queria comer as mangas... Mas ela se adaptou bem ao nosso clima da região. Então, o Lemos ele trouxe as mangueiras num projeto paisagístico que funcionou, né? Até certo ponto ela funciona bem, mas ele tinha uma política muito higienista, né? Antônio Lemos ele pode ser conhecido também por conta dessa política higienista, que era uma época onde a gente tinha uma extrema opressão. Tem todo um contexto histórico, né? Que a gente pensa assim, a cidade ela está sendo projetada para um grupo de pessoas. Aí volta ao ponto anterior. Que grupo de pessoas é esse que está sendo privilegiado pela presença das mangueiras? A gente for ver onde estão as mangueiras da cidade, elas estão no centro da cidade, nos corredores de mangueiras. Então, a gente for ver como é que é a questão do índice de desenvolvimento humano ali naquele local, né? Ele é maior do que nas áreas periféricas. E é onde a gente tem menos presença de arborização nas áreas periféricas. Se a gente for ver assim, pega o mapa de Belém de cima e tu vai ver assim uma diferença gritante. Áreas de quintais mesmo, elas acontecem mais na parte central da cidade. Então, a parte periférica ela fica por conta de um monte de outras questões, né? Mas se a gente pensar na cidade como uma extensão da nossa casa, a gente vai olhar para a cidade com outro olhar. A gente precisava de uma mangueira aqui também, seria legal, aqui na periferia. A gente precisava de uma árvore que coubesse melhor na periferia. A gente precisava de um paisagismo melhor para pensar na população que mora aqui nessa periferia e não só no centro da cidade. E aos poucos a gente tem perdido também por falta de manutenção, né, por conta de um monte de questões burocráticas que envolvem políticas,
né? A gente perde também as mangueiras que já estão ali completando seus 100 anos, as salmalmeiras que a gente tem. Recentemente caiu a salmalmeira ali do CAN, da frente da Basílica de Nazaré, de Nossa Senhora de Nazaré. E é uma perda grande, né? Que fica, se tivesse uma manutenção, talvez ela durasse um pouco, algumas décadas a mais. E pensar nessa questão da manutenção paisagística, arbórea da cidade, também é uma questão que precisava estar presente no nosso dia a dia, né? Como todo mundo, né? Porque às vezes a gente fala sobre o verde, né? Sobre as políticas de preservação ambiental, muito no campo isso é um papo para outra pessoa, é para o prefeito, é para o vereador. Não, é meu papel também como população pensar no verde da minha cidade, querer que o verde permaneça. A gente mora no meio da Amazônia. É verdade. Você falou de política higienista, para que as pessoas compreendam melhor. E até eu mesma. O que seria? É uma segregação, porque quando a gente fala sobre higienização social, a gente está falando sobre limpar a sociedade daquilo que é ruim. Só que a política higienista era para limpar a sociedade de pessoas que eram consideradas ruins, de culturas que eram consideradas ruins. Um processo de segregação social. A gente tem um processo de segregação social acontecendo dentro da cidade, principalmente porque a gente tinha ali o término da abolição da escravatura. A gente tinha muitos negros escravizados aqui na cidade, morando nos centros, né? A gente tinha muitos imigrantes de outras áreas, muitos indígenas, povos indígenas escravizados. Então, havia um processo de higienização dessas pessoas, para que a gente tivesse aqui uma cara mais europeia, que foi a época da pós-Belle Époque, né? Vamos ter uma Belém bonita, vistosa, parecendo com a Europa, e a gente tem outra realidade, com a França. Então a gente tem outra realidade aqui na cidade. Então essa realidade que estava sendo deixada de lado. E que hoje em dia, até hoje, a gente tenta viver um resgate dessa realidade, né? De colocar as pessoas que são daqui, que têm a cara do Pará, né? Que tem a cara do Pará, que nasceram aqui, que são as misturas de portugueses com italianos, com indígenas, com negros, que são os pardos, os negros, que ocupando esses espaços. Então, nós somos a cara do Pará, né? Eu sempre falo muito sobre o que é a cara do Pará. É uma mistura de tudo isso. Então, a gente tem que ter essas pessoas dentro desses espaços. Então, resgatar a história e saber por onde foi que caminhamos, e o que percorremos até chegar aqui é importante, e saber também que esses espaços são nossos. As igrejas, os centros históricos são nossos, o centro histórico de Belém é nosso, que a gente precisa preservar, a história da nossa cidade, mas sempre com uma mão na consciência, né? Uma mão aqui, isso que aconteceu, isso aqui é belíssimo, mas é importante que eu também saiba o que custou, o sacrifício de quem custou para isso aqui estar de pé hoje. Tem uma questão que chama muita atenção, chama a minha atenção, eu acredito que seja também, para aqueles mais observadores, algo que ressalte aos olhos, que é a mudança que tem ocorrido nos projetos arquitetônicos. As casas de antigamente e os projetos que nós vemos hoje para os condomínios, para as novas casas desse século. Né? Nós percebemos que as casas, antigamente, era aquela casinha que a gente desenhava lá na escola, né? Com telhadinho assim, que depois vocês podem dizer o nome. E hoje você vê construções em formato de caixa. Eu não sei de que forma essa geometria, os formatos que na hora do projeto que vocês fazem vão interferir também no bem-estar da pessoa que vai habitar ali. Entendi. O que vocês diriam? Olha, Lu, tem várias questões em jogo, na verdade. Antigamente, essas casas, assim como você falou, elas tendiam mais ao colonial, né? A mais casa de vó, né? Então, a gente ainda tem muitas casas assim, e são lindas todas. Mas, hoje em dia, essas em formato de caixa, elas contêm muitos elementos arquitetônicos na fachada, na lateral. O que, muitas vezes, por exemplo, em alguns condomínios, eu não posso deixar minha casa virada de uma maneira losangular, né? Porque senão a frente da minha casa vai dar para o muro do quintal do vizinho, né? Se eu for por esse lado do conforto ambiental, fazer uma carta solar e tudo mais, colocar a frente da minha casa para o poente ou para o nascente, então eu não posso. Hoje em dia se estreitou muito
digamos assim, os terrenos, né? A venda dos terrenos e tudo mais. Então, assim, compra-se terrenos retangulares, uns colados nos outros, de tamanhos menores. Então, eu não posso colocar a minha casa ali de qualquer forma, né? Usar qualquer geometria ali. Então, devido a isso, houve a necessidade da gente, através de elementos arquitetônicos, como os brises, né? A gente faz uma platibanda para não ficar aparecendo a calha da casa, para não cair os pingos da chuva, não caírem na frente da minha casa, espirrarem na parede, para que eu tenha que estar lá o tempo todo limpando, o tempo todo fazendo manutenção. Aí coloca-se uma calha. Mas a calha fica feia aparecendo no telhadinho. Vamos colocar uma platibanda. Olha que legal, essa platibanda deu uma sombra aqui na minha janela. Então vamos aumentar essa platibanda. Então, às vezes, esses elementos eles fazem com que esconda ali, bloqueie um pouco o sol, bloqueie um pouco a chuva. E aí cabe a nós, arquitetos, fazer uma organização que, através da funcionalidade daquele elemento, fique também bonito, fique estético, né? A volta dos combogós, por exemplo. E aí ele veio e usava-se antigamente para ventilação. Então, em algumas escolas a gente vê esse combogó que não é um vidro, não é um alumínio que esquenta muito, mas é um elemento ali feito de cimento, né? Que a gente pinta. Então, ele é para passar a ventilação de uma forma mais barata, antigamente. E também, hoje em dia, é usado de maneira estética, né? Muitas vezes a gente coloca ali para tapar a visão do varal de roupas que está na área de serviço. A gente coloca ali do lado da casa, fica super bonito. Então, cabe ao arquiteto, a nós arquitetos, fazer da funcionalidade daquele elemento também uma estética para a fachada das casas. Então, de tabela ao bem-estar. De tabela ao bem-estar. De bem-estar. tabela ao bem-estar. Exatamente. Né? Eu falo da geometria porque existe uma ciência, né, para quem conhece, a radiestesia, que ela considera os símbolos sagrados, os formatos, como a pirâmide, por exemplo, um telhado em que aponta para o céu, ali ele vai ter uma concentração de energia muito maior, mas esse é um papo para vários podcasts. Assim, Bruno, falando ainda dessa transformação, nós temos observado também que nós estamos num movimento aqui em Belém em que todo mundo agora quer ser ribeirinho. Antigamente, o rio era usado para o descarte, por exemplo, de produtos, balsas ancoradas, carentes morando ali, vivendo da pesca e tudo mais. E hoje a cidade está meio que gourmetizando esses rios. A gente tem Combu, todo mundo quer ir para lá, e já tem piscina na beira do rio. Como é que vocês que são da área da arquitetura veem esse processo de transformação? Eu vejo com bons e maus olhos. É uma luta aqui interna que a gente fica, porque a gente olha e acha maravilhoso. Quem conhece a história de Belém, quem sabe aonde Belém está localizada e o que Belém representa, que é uma cidade ribeirinha, o que se representa ser uma cidade ribeirinha, ter a valorização do rio é algo muito fundamental para todo mundo da população. E aí entra aí o problema, porque não é para todo mundo. Né? Se a gente for ver quem é que está utilizando a Bahia, quem é que está utilizando essa área costeira, né? A gente tem feito com que a população que já habitava ali usufrua das melhorias urbanas que estão acontecendo, da infraestrutura urbana, ou a gente está tirando essas pessoas, jogando elas para mais longe e colocando pessoas que têm muito poder aquisitivo para estar ali. Então, são questões. Então, deveria ser para todo mundo. Tanto para a pessoa que tem poder aquisitivo, que pode estar ali e usufruir, quanto para a pessoa que não tem. Pensando a respeito, né, da questão da valorização, eu acho maravilhoso. Só que ela precisa ser uma valorização consciente. Mais uma vez, a consciência ela precisa estar... Belém é para todo mundo. O rio é para todo mundo. Então, vamos valorizar o nosso rio, vamos preservar as áreas verdes, vamos preservar as áreas de rio, mas toda a população. Então, a gente tem uma série de transformações sociais que estão acontecendo recentemente, né? Todo mundo já sabe, né? Do que tá. A gente vai ter a COP30 no ano que vem aqui, que é algo maravilhoso, e que pode ser maravilhoso, que pode também dar muita visibilidade. Como disse o poeta, esse rio é minha rua.
E transformar esse rio realmente numa rua, né? A gente tem projetos de circulação, de fazer esses rios navegáveis. Eu acho isso incrível. Desde sempre eu trabalhei na época da arquitetura. Sempre a gente teve essa consciência de que o rio ele pode ser navegado, que os canais que a gente tem hoje em dia, eles já foram rios navegáveis. Então a gente olhar para os canais e olhar e dizer, cara, isso aqui já foi, não foi só um despejo de dejetos, isso aqui já teve uma função econômica para a cidade. Pensar nisso, se a gente muda o nosso pensamento para ver o rio como um aliado e não como um inimigo, né, se isso tivesse acontecido há muito mais tempo, como aconteceu também nos nossos exemplos, né, que a gente tenta fazer a Belle Époque aqui, se a gente tentasse fazer a natureza nosso aliado, olha só, desde o início, se a gente fizesse a natureza nosso aliado, a gente estaria numa outra situação econômica, espiritual, tudo de bem, tudo fluindo bem. Tudo diferente. Só que agora a gente está correndo atrás do prejuízo. E é muito triste mais uma vez, porque a gente está no meio da floresta amazônica, né? A gente está no meio cercado por mato, cercado por água, cercado... E aí, poxa, pensar que a gente está sendo só agora esse despertar e ainda está sendo a passos de engatinhando, né? Engatinhando, porque é um processo devagar. Para todo mundo entender a importância da preservação ambiental, a importância da valorização do ambiental, é algo devagarzinho, mas estamos chegando lá. Eu vou tocar em um assunto que eu não sei se faz parte do currículo da universidade, se vocês estudaram a respeito, mas é uma curiosidade minha, eu acredito que seja de muita gente que estuda e que busca algumas respostas, né? É sobre a geobiologia, que está crescendo bastante, né? E é uma ciência que diz e que versa sobre os campos eletromagnéticos da Terra, das águas subterrâneas, de outros fatores geológicos que podem interferir na energia daquele terreno e no bem-estar das pessoas que vão morar ali naquela casa, naquele prédio, naquela construção que vai ser feita. Tá? Então, isso aí, assim, eu vejo que está tendo um crescimento, eu não sei se é considerado nos projetos de vocês, mas antes de vocês responderem, eu queria exemplificar para deixar mais claro para as pessoas. Por exemplo, a gente tem aqui na cidade algumas histórias relacionadas a isso que eu particularmente relaciono com a geobiologia. O nosso shopping, Boulevard, né? Onde a gente, tristemente, assistiu a noticiários e tudo mais de muitos suicídios naquele local, porque aquele local... Aí vem os mais antigos e dizem, não, é porque está na frente do Igarapé das Almas. Não, tem uma cabeça de boi enterrada lá. E outras construções. Nós temos a Unama da Senador Lemos. Quem conhece a história ali da Unama da Senador Lemos, tem uma partezinha da Unama que é inabitável. Funcionou lá um campo da universidade por algum tempo, mas eles não conseguiam ficar naquele pedacinho, exatamente naquele ponto. E isolaram, até funcionou uma oficina, mas, no fim de tudo, até saíram de lá, porque não conseguiram habitar o lugar. Né? Então, isso aí é uma curiosidade. Para mim, eu acredito que seja para todos. É considerada essa geobiologia? Existe algum estudo relacionando a arquitetura com isso? Olha, eu particularmente na grade curricular, né, da faculdade não vi nada sobre geobiologia. Também não. A não ser, a gente estuda a fundação, né, a questão das águas, aqui, principalmente aqui em Belém, que tem água para tudo quanto é lado, graças a Deus. Mas não nada relacionado à geobiologia, nem a esse magnetismo, né, do solo, essa questão. Não. A geobiologia é só para nível até de autoconhecimento também, tem relação direta com a radiestesia. A radiestesia ela é como se fosse a ciência aliada à geobiologia, onde por meio da radiestesia você vai detectar os pontos energéticos, os campos magnéticos daquele terreno. Então, se ali for um ponto magnético muito forte, já se sabe que ali não pode ser construído determinado compartimento da casa, como o quarto, onde você precisa relaxar, e ali vai estar fluindo debaixo do teu quarto uma energia muito forte, um ponto muito forte. Acredita-se que onde tem o formigueiro,
é um ponto muito forte. As formigas sabem disso e elas fazem lá o formigueiro. Né? A radiestesia ela vai para detectar esses pontos para que futuramente a construção, o projeto do arquiteto seja elaborado. Outra questão, eles estão contratando os engenheiros e pessoas da arquitetura estão adentrando nesses estudos, porque eles acreditam que interfira futuramente no bem-estar das pessoas que vão ficar ali naquele espaço. Incrível. Eu acho legal a gente saber essas situações, porque dentro, como a Thaís falou, dentro da grade curricular, acho que de nenhuma instituição que eu conheça, então pode haver, né, de nível superior, existe essa questão da radiestesia, mas eu soube que em Cuba já foi reconhecido pela Academia de Ciência de Cuba a radiestesia como uma ciência a ser utilizada, né? Mas aqui no Brasil eu acredito que não. Então acho que tem sido um processo, né? Um desafio, né, para a universidade, para a ciência. Mas sempre aparece muita relação com neurociência, né? A neuroarquitetura. Sempre a gente tem muita pós-graduação, muita especialização em neuroarquitetura e neurociência mas fora da grade básica do currículo, né? Do curso de arquitetura, do bacharel em arquitetura e urbanismo. Então, saindo da academia e falando como cidadão, como Bruno, como Thaís, o que vocês acham? Que eu acredito que nos estágios, nos muitos lugares que vocês entram, quando vocês entram num prédio muito antigo, por exemplo, vocês sentem uma energia pesada ou não? Ou vocês encontraram fantasmas ou não? Como essa história do shopping lá da UNAMA. Vocês tiveram essas experiências? Já como Thaís, né? Como arquiteta, de entrar nisso. Mas eu, como Thaís, eu sinto a energia, muita energia em certos lugares, determinados lugares. Não só na UNAMA da Senador Lemos, mas em outros prédios, o Manuel Pinto da Silva, por exemplo, que é um prédio lindo, mas muito antigo, né? Também houve vários casos assim. Eu sinto uma energia muito, muito forte vindo dali. E sobre essa questão da radiestesia, acho fantástico. Acho que casa super bem com a profissão, com o nosso trabalho de arquiteto, com o trabalho de engenheiro, com tudo, na verdade, né? Você vai abrir um negócio, seria muito interessante você ter ali, saber que energia que está por ali para poder abrir um negócio, para poder construir um quarto, ou uma cozinha, ou uma área comercial. Acho incrível. Eu acredito que todas as ferramentas que a gente tiver em mãos, que visam o bem-estar de um morador nosso ou de outra pessoa que a gente está ajudando ali, elas são necessárias de serem usadas. Se a gente tem algum recurso que a gente pode usar, que vai trazer qualidade de vida, volto a falar sobre qualidade de vida para o morador, a gente tem que usar. Se a gente souber como usar. E para isso existem vários profissionais, né? A gente tem aqui, não é a minha área de conhecimento, não é a minha área de domínio. Eu vou lá e contrato ou convido um amigo, um outro profissional, um outro colega de trabalho para fazer parte desse projeto, a fim de que a gente ter um morador, uma pessoa vivendo bem, uma família vivendo bem. E sobre a questão das experiências, eu sempre levo muito em consideração o que eu falei anteriormente a respeito levo muito em consideração a história do lugar, quem construiu aquilo, né? Então a gente tem muitos casarões antigos em Belém, onde a gente tinha situações horríveis que aconteciam nos porões, onde ficavam os povos escravizados. Então, geralmente quando eu entro nesse lugar, talvez, não sei se por uma relação espiritual, mas uma relação de memória, até usar um termo de memória ancestral, que é um termo que eu já tenho umas questões, mas de memória ancestral sobre quem habitou ali, né? Onde eu estaria aqui se eu vivesse lá em 1800, aqui? Onde é que eu estaria nessa casa? Então eu tenho muito essa relação de repulsa ou atração a partir dessa questão. Então a gente tem, acho que indo casarões históricos, a gente tem na cidade tantos casarões históricos e ao mesmo tempo tantas histórias tão assombradas sobre esses casarões históricos. Cuidemos então dos nossos casarões e dos nossos fantasmas, porque eles fazem parte da memória de Belém. Não é o tema de hoje, o nosso provérbio é outro, mas eu estava pensando aqui, se é para o bem, que mal tem? Outro provérbio, né? Outro dito que eu acho que casa bem, agregar, unir, fazer todas essas ponderações e considerações, tudo que é para o bem, está valendo. Isso é
Nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Está muito boa a conversa. É um tema que me interessa muito. Por isso que a gente trouxe hoje para compartilhar. E eu gostaria que vocês, assim, já que nós estamos falando de casa, né, de bem-estar principalmente, que todo mundo tem essa percepção, vocês deixassem um recado para as pessoas que estão assistindo, né, o nosso podcast a respeito desse bem-estar, dessa relação da construção com a qualidade de vida. Bem, meu recado seria: sempre pense na sua família, em você e na sua família. Quando você estiver construindo a sua casa, comprando, reformando, sempre pense o que você gostaria de fazer por você, fazer hoje, né? Eu estou à disposição sempre para fazer projetos de interiores, tenho atuado muito na área de mobiliário, faço muito essa parte de, se quiser. Então, se eu quisesse bem-estar, eu posso procurar Bruno Pena, não é, Bruno? Como é que a gente faz para te encontrar? Pode procurar, tem meu contato disponível para vocês, projeto de móveis interiores, projeto de paisagístico. Tem meu contato aí, sou Bruno Pena, projetista de móveis interiores, arquiteto urbanista pela Universidade Federal do Pará, estou fazendo especializações de pós-graduação nessas áreas de projeto arquitetônico, iluminação, e nossa função aqui como profissionais da arquitetura e do urbanismo e de interiores é trazer bem-estar para a população. Então, estamos dispostos a isso, a fazer da cidade, que é uma extensão da nossa casa, um lugar melhor, e a nossa casa também um lugar melhor. E tentar viver sem hipocrisia, né? Sem ser o ferreiro com espeto de pau. Pelo amor de Deus. Fazer que é o nosso tema. Nosso templo na nossa casa. Primeiro, aqui dentro, né, de nós, é uma política de vida minha. Ter um bem-estar aqui dentro. Colocar o lugar onde eu moro, onde eu estou habitando, para ser um lugar bom, um lugar que transmita boas coisas, e a minha cidade também. Às vezes a gente muda de casa sem antes terminar a reforma da nossa casa. Eu diria para as pessoas: cuidem, né? Cuidem da casa de vocês, cuidem de si, cuidem da cidade, né? Quando eu digo cuidem da casa, não é no sentido de estar varrendo, limpando, não. Cuidem da casa, deixem sempre arejadas, deixem sempre com a cara de vocês, né? A gente trabalha para isso também. Dar dicas. Na arquitetura, a gente pode mudar a vida das pessoas, a gente pode mudar o humor das pessoas através da arquitetura. Então, nós estamos aqui para esses serviços, né? E onde a gente pode encontrar os serviços de Thaís? Vai aparecer meu contato para vocês. Eu sou arquiteta urbanista também, formada pela Universidade da Amazônia, pela UNAMA, Alcino Cacela. Lá onde estavam os fantasmas. E estou há 16 anos nessa estrada, né? Alguns conhecimentos. Trabalho pouco com decoração de interiores, mas trabalho bastante com reformas, né? Reformulações de espaço. Então, é isso. Cuidem da casa, da mente, do corpo, da alma e da cidade. O Bruno, além de arquiteto, é cantor, minha gente. Então, Bruno, onde você canta, Bruno? Eu canto na Encantos Belém. A Encantos Belém tem sido a minha casa há 4 anos, desde 2009. Foi num período de pré-pandemia. Eu tenho uma história aqui com essa casa, a Encantos Belém. E cantar tem sido, como a Xuxa falou, quem canta seus males espanta. E tem funcionado, viu, gente? Foi o tema do nosso podcast anterior. Sim, quem canta seus males espanta. Então, cantar tem sido... a música tem sido a minha casa também, né? A nossa casa não precisa ser só uma estrutura física. A gente pode encontrar um lar, uma casa em outros lugares. E a música, a arte, tem nos abraçado, né, Luísa? Tem nos abraçado desde muito tempo. E vai continuar abraçando. Então, a Encantos Belém, a Casa Encantos, tem sido um refúgio não só para mim, mas para todo mundo que vem para cá. Todo mundo que pisa na Casa Encantos percebe uma diferença, né? Sempre converso sobre isso. Casa Encantos Belém. Então, gente, agradeço, Thaís, agradeço ao Bruno, a todos que estão acompanhando esse podcast. E realmente a casa é um espaço que precisa de todo esse cuidado. É o lugar onde nós vamos ficar, é o lugar onde estão nossos filhos, nossos queridos, as pessoas com as quais nós mais convivemos. Ela precisa ser o nosso refúgio, o nosso acolhimento.
E a Casa Encantos, ela é pensada dessa forma, né? Nós temos muitos relatos de pessoas que chegam na porta da Casa Encantos e se emocionam. O que tem de energia nessa casa? Que a pessoa não precisa nem entrar, ela já da porta se emociona. Então nós trabalhamos e nos preocupamos com essa questão de deixar sempre o acolhimento. Você chega aqui, você vai encontrar muito mato, muitas plantas, até o que é servido, os nossos chás, os nossos bolos estão presentes, a natureza. Por isso, Casa Encantos. Então a gente aprendeu muito agora com vocês nesse podcast. Obrigada. E que todos possamos pensar com esse cuidado e com esse amor para as nossas casas. E eu queria que o Bruno desse uma palhinha para a gente concluir esse podcast. Tem alguma canção que fale de casa que a gente pode fazer? Tem sim. Tem uma música muito bonita que eu acho que ela tem uma relação muito grande. Mas sabe aquela música que a gente ouve e não sabe de cabeça? Ela diz assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Mas a Heloísa também faz parte desse grupo seleto de cantores. As músicas também dão muitos recados bacanas pra gente, né? Eu, por exemplo, eu adoro o Vilarejo, gente, da Marisa Monte, que diz assim: há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansar, ver o horizonte, deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Que legal.